3 provas de que a realidade engana. Você já viu uma coisa com os próprios olhos e mesmo assim ela não era o que parecia? A ciência tem exemplos que não dependem de crença, só de medição e repetição. Hoje são 3 curiosidades do mesmo tipo, cada uma empurrando a intuição para fora do caminho, mas com um detalhe importante: tudo aqui volta para o chão, para o que dá para explicar e usar. Relógios que discordam sem mentir. Coloque um relógio no pulso e outro na mesa e parece que o tempo é uma régua única, igual para todo mundo. Essa sensação vira certeza porque o corpo não percebe diferenças pequenas e porque quase tudo ao nosso redor se move devagar em comparação com a escala onde o efeito aparece forte. Só que a certeza cai quando você muda 2 coisas simples: velocidade e gravidade. Se o tempo fosse sempre o mesmo para todos, por que 2 relógios idênticos podem se separar e voltar discordando, sem defeito, só por terem vivido trajetos diferentes? A resposta é direta. Cada relógio mede o próprio tempo, o tempo do caminho que ele percorreu. Quando o caminho inclui mais velocidade ou um campo gravitacional diferente, o ritmo muda um pouco. Uma cena comum ajuda a fixar. Um relógio fica no aeroporto. Outro vai no pulso de alguém dentro de um avião. O voo passa horas em altitude maior, onde a gravidade é um pouco mais fraca. O voo passa horas também em velocidade maior em relação ao solo. Esses 2 fatores não são opinião, são parte do que a física consegue medir. Altura tende a fazer o relógio ganhar um pouco. Velocidade tende a fazer o relógio perder um pouco. Qual dos 2 vence depende do caso, mas o ponto principal é que existe diferença. Quando os relógios se reencontram, um ficou ligeiramente adiantado ou atrasado. Ligeiramente aqui significa tão pouco que ninguém sente na pele, mas significa o bastante para ser detectado por instrumentos modernos. É aí que entra a parte mais prática. Navegação por satélite só funciona porque o receptor compara o horário de chegada de sinais vindos de vários satélites. A posição sai do tempo de viagem desses sinais. Se os relógios no espaço correm num ritmo diferente do ritmo no chão e isso não for corrigido, os horários se dispersam um do outro. A diferença se acumula em uma escala de dezenas de microsegundos por dia. Para o corpo humano isso é nada. Para um cálculo que transforma microsegundo em metros, isso vira desvio de rota. Não é um detalhe acadêmico, é a diferença entre cair no quarteirão certo e parar do outro lado da avenida. O que os engenheiros fazem é pragmático. Eles planejam um sistema já esperando que o ritmo no espaço seja diferente. Parte da correção é embutida no próprio ajuste dos relógios. Parte é aplicada nos dados ao longo do tempo, porque órbitas mudam um pouco e o ambiente espacial não é perfeitamente estável. Sem esse acerto, a navegação degrada de forma previsível. Com esse acerto, você atravessa uma cidade e chega no portão certo sem saber que a relatividade trabalhou por baixo do capô. Se existe uma moral técnica aqui, ela é simples. O tempo que parece universal é, na prática, um conjunto de tempos locais. Quando a tecnologia precisa de precisão, ela é obrigada a tratar essa estranheza como rotina. Uma forma de enxergar isso sem satélite é lembrar que laboratórios comparam relógios atômicos em alturas diferentes, em torres, em montanhas e até em deslocamentos controlados. O resultado repete o mesmo recado: o tempo não é um fundo neutro onde tudo acontece. Ele participa da história. Só que participa do jeito mais frio possível, por contagem, por ritmo, por diferença acumulada. Quando você aceita isso, a curiosidade deixa de ser esotérica e vira uma ferramenta. A experiência que faz partícula virar onda. Existe um experimento tão simples na aparência que ele parece brincadeira de feira. Uma fonte lança partículas, um anteparo tem 2 fendas e uma tela registra onde cada partícula chega. Se você fecha uma fenda, aparece uma faixa na tela, como se fosse uma chuva de bolinhas atravessando um buraco. Se você abre as 2 fendas ao mesmo tempo, o desenho muda e vira um padrão de faixas claras e escuras, um padrão típico de onda. A cabeça pede uma escolha. Ou é bolinha ou é onda. Só que o experimento não aceita essa escolha confortável. A parte que mais incomoda é o que acontece quando alguém tenta descobrir por qual fenda cada partícula passou. Se você coloca um detector para marcar o caminho, o padrão de onda some e o desenho volta a aparecer o de partículas passando por buracos. Então surge a pergunta que todo mundo faz. Observar muda o resultado? Muda sim, mas não do jeito místico que muita gente imagina. Observar aqui não significa uma mente olhando, significa uma interação física que deixa rastro. O detector precisa tocar o sistema de algum modo, com luz, com campo, com choque. Esse toque carrega informação e também bagunça a coerência, ou seja, a capacidade de as possibilidades se combinarem como onda.
Quando não há tentativa de descobrir o caminho, o sistema preserva essa coerência por tempo suficiente para produzir interferência, que é o nome do desenho de faixas na tela. Quando você mede o caminho, você força o sistema a escolher um conjunto de resultados compatíveis com a informação coletada. A curiosidade não é que a realidade obedece a quem olha. A curiosidade é que informação tem custo físico e o custo muda o comportamento. É por isso que a palavra observação engana. Ela parece psicológica, mas ela é mecânica. Dá para trazer isso para um exemplo de bolso. Pense em tentar seguir uma pessoa em uma sala escura sem interferir. Se você acende uma lanterna forte para ver melhor, você não só ganha informação, você também altera a cena. A pessoa reage à luz, sombras mudam, detalhes antes invisíveis aparecem. No mundo quântico, a lógica é mais extrema, porque o objeto é muito pequeno e qualquer tentativa de arrancar informação vira uma pancada relativa grande. O experimento das duas fendas vira um lembrete brutal de limite. Há coisas que você pode medir e há coisas que deixam de existir do mesmo jeito quando você decide medi-las. Isso não é um convite para achar que tudo é ilusão. O padrão está ali na tela. Ele é registrado, repetido e usado em tecnologia moderna, de microscópios a sensores. A lição é mais seca. Nossa intuição de causa e efeito foi treinada em coisas grandes e lentas. Quando você entra no território do muito pequeno, a melhor maneira de manter os pés no chão é lembrar que medir é interagir. E interagir muda o que estava sendo medido. Essa é a parte estranha e ao mesmo tempo útil. Por isso, quando alguém diz que a mente cria a realidade nesse caso, vale corrigir com frieza. Não é pensamento, é aparelho. É fóton batendo, é campo elétrico, é sensor. O mundo não está esperando uma opinião, ele está respondendo à perturbação inevitável de medir. O experimento o incomoda porque mostra um limite lógico, mas ele também consola porque ele é consistente. Sempre que você muda a forma de medir, você muda o tipo de resposta que a natureza pode dar. O metal que parece ter memória. Pegue um arame fino, entorte com cuidado e ele fica torto. Esse é o comportamento que a cabeça espera de um metal. Agora imagine outro arame que você entorta e ele até aceita a deformação, mas depois, ao receber calor, volta sozinho para a forma original, como se tivesse uma lembrança guardada no corpo. Como um metal poderia lembrar de alguma coisa sem cérebro e sem eletrônica? Ele lembra do único jeito que o material sabe lembrar, pela estrutura interna. Algumas ligas metálicas mudam de fase cristalina, que é o jeito de dizer que os átomos se reorganizam em padrões diferentes. Em uma fase, o material é mais fácil de deformar. Em outra fase, ele prefere uma geometria específica. Quando você entorta no estado mais maleável, você não está quebrando o material como quem amassa uma lata. Você está deslocando domínios internos que podem voltar para o arranjo anterior quando a fase muda de novo. O calor funciona como um comando, porque ele empurra o material de uma configuração para outra. O resultado visível é um retorno de forma que parece mágico para quem vê pela primeira vez. Existe também o efeito elástico extremo em certas ligas, quando elas deformam bastante e ainda assim voltam sem aquecer, desde que a deformação esteja dentro de um limite. É aí que entram aplicações reais. A medicina usa ligas de níquel com titânio, conhecidas como nitinol, para stents e fios guia porque o material pode ser comprimido para entrar no corpo e depois abrir com a força certa no local certo. Óculos e armações usam versões parecidas porque aguentam torções e retornam. A engenharia usa atuadores simples, peças que se movem quando aquecidas, em válvulas, em travas e em mecanismos onde o motor seria grande demais. Tudo isso é o mesmo princípio, um material que troca de fase e troca de rigidez. A curiosidade fica ainda melhor quando você percebe o que ela não é. Não é um metal que cura a rachadura sozinho. Não é um metal que volta de qualquer jeito e para qualquer forma. Ele volta para uma forma pré-programada pelo processo de fabricação e pelo tratamento térmico. Se você aquece demais ou força demais, você perde o efeito. Isso também é ciência, limite, repetição e consequência. O material funciona de forma confiável enquanto você respeita a janela de uso. No fim, a parte que prende não é a palavra memória, é a prova de que o mundo físico guarda comportamento escondido em detalhes minúsculos. Quando alguém olha só para a superfície, tudo parece simples. Quando você abre a tampa da estrutura interna, aparece um conjunto de regras que permite coisas que parecem sobrenaturais, mas são só matéria obedecendo a uma geometria. E isso muda o jeito de enxergar objetos comuns, porque mostra que até um arame pode ter mais história do que parece. Quem quer um nome para colocar na cabeça pode lembrar de duas palavras comuns em materiais. Martensita é a fase mais fácil de dobrar,
aquela onde o arame aceita a forma nova com pouca força. Austenita é a fase mais rígida, aquela onde o material prefere voltar para o formato original. Esses nomes não são enfeite, são rótulos para dois arranjos atômicos diferentes. Quando o calor empurra a troca de fase, o retorno de forma vira consequência automática. Quando você entende isso, dá até para prever o comportamento antes de testar.